O que vem à mente quando eu falo a palavra Natal? Você pensa em Papai Noel, presentes, árvores de Natal, o nascimento de Jesus, adoração ao sol ou outras tradições pagãs? Existem tantas histórias diferentes sobre o Natal. Alguns dizem que é sobre o nascimento de Jesus Cristo, outros dizem que não é, que na verdade é sobre diferentes tradições pagãs e celebrações. Então, qual é a verdade? Sei que existem muitas perguntas sobre o Natal, e nesse vídeo eu vou responder a pergunta principal que acredito que a maioria de vocês tem. Os cristãos devem celebrar o Natal? Agora, o que a Bíblia diz sobre o Natal? Se você procurar, ela não diz nada. Absolutamente nada. Nem mesmo menciona a data do nascimento de Jesus. Ela é muito específica em muitas coisas, por exemplo, como diz em Lucas capítulo 2, que Jesus nasceu em Belém, envolto em panos e deitados em uma manjedoura. Jesus cumpriu cerca de 300 profecias do Antigo Testamento, muitas sobre seu nascimento, mas em nenhum lugar diz algo sobre a data do seu nascimento. Não diz que ele nasceu em 25 de dezembro. E acho que se Deus quisesse que soubéssemos, estaria escrito na Bíblia. Então, é errado celebrar o nascimento de Jesus Cristo? E o que isso significa para nós? É errado celebrar? Olha, a Bíblia não diz que é errado, mas posso dizer que Deus se importa mais com a forma como você celebra algo do que simplesmente celebrar por tradição. Ele diz em Isaías capítulo 1, versículo 13: "Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade." Você entende o que Deus está dizendo aqui? Ele não quer nada de nós se não vier de um coração puro e reto. Agora vamos ver os próximos versículos. "Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais." Como você pode ver, tradições religiosas ou festas humanas não significam absolutamente nada para Deus se o seu coração não estiver em retidão diante dele, se você não tiver um relacionamento com Deus. Então ele diz: "Quando vocês estenderem as suas mãos, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as orações, não as ouvirei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, removam as suas más obras diante dos meus olhos. Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, defendam os direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva." Acredito que você entendeu essa parte, porque Deus é muito claro em sua palavra. Então, o que é Natal? E quando realmente começou? Bem, primeiro você precisa entender que o Natal significa algo diferente para pessoas diferentes. O Natal cristão tradicional remonta a 25 de dezembro, por volta de 273 d.C. E nessa época havia também duas festas pagãs que adoravam o sol durante o reinado de Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Eles começaram formalmente a celebrar o Natal em 25 de dezembro de 336 d.C. Agora, muitas pessoas acreditam que a igreja escolheu especificamente o dia 25 de dezembro para celebrar o Natal, para celebrar Cristo, porque queriam neutralizar a influência do paganismo, que honrava o sol no mesmo dia. Alguns cristãos gostaram e outros não, e até hoje há cristãos que ainda discutem sobre isso. E o que entristece o meu coração é ver como cristãos brigam facilmente por essas coisas e permitem que o diabo os separe. Agora eu vou explicar isso um pouco melhor com a ajuda do crosshawk.com. Primeiro, as pessoas celebravam diferentes feriados ou festivais em 25 de dezembro, desde o Hanukkah judeu até o solstício de inverno pagão, passando pelo Yule alemão e pelos dias Natalis Solis Invicti romano, que é o nascimento do sol invencível, e celebravam esses dias com coisas diferentes, como árvores, decorações diversas, visco, troncos de Yule e assim por diante. Então os cristãos adicionaram o nascimento de Cristo a este dia para contrapor essas crenças pagãs. Essa é uma teoria, mencionarei outra à medida que a gente continuar aqui. Em 25 de dezembro era a festa saturnália de emancipação e do triunfo da luz após a noite mais longa, e as pessoas costumavam trocar presentes. Quando os cristãos ouviram falar disso, viram verdade nessa tradição pagã, porque viram Jesus Cristo, que é a luz do mundo, a luz sobre as trevas, que é a luz que venceu o pecado. Lembre-se de Lucas capítulo 8, versículos 78 e 79, que diz: "Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente lá do alto, para brilhar sobre os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés no caminho da paz."
Há também outra razão pela qual a Igreja Ocidental pode ter escolhido o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Alguns pensavam que 25 de março era a data da concepção imaculada de Jesus Cristo no útero de Maria. E é claro, 9 meses depois, o que temos? 25 de dezembro. Agora o calendário da Igreja Ocidental foi estabelecido durante o reinado de Constantino, enquanto a Igreja Oriental o manteve em 6 de janeiro por algum tempo. Olha, eu acredito que a igreja daquela época queria vencer o mal com o bem, e é por isso que mudaram o significado de algumas práticas pagãs. Por exemplo, as árvores sempre verdes eram o símbolo da vida eterna. Martinho Lutero as introduziu na reforma da igreja como uma representação da nossa vida eterna em Cristo. Ele fez isso trazendo uma árvore para sua família na véspera de Natal, e ela estava iluminada com velas. Então, o que significam as velas? Elas simbolizam que Jesus Cristo é a luz do mundo, de acordo com João capítulo 8. E os presentes de Natal, o que significam? São um lembrete dos presentes dos magos para o bebê Jesus e também de Jesus que se deu a nós para que pudéssemos ser salvos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: "Pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se deu a si mesmo como resgate por todos." E os sinos? Eles simbolizam as boas novas, divulgando a notícia de que Jesus veio à Terra, levou nossos pecados na cruz e morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. E o vermelho é a cor do Natal. Mas o que significa? Você provavelmente consegue adivinhar, certo? Isso nos lembra do sangue de Jesus Cristo que fluiu na cruz por nós. E o Papai Noel? Vem de uma palavra holandesa Sinterklaas, que é São Nicolau em inglês. Quem foi São Nicolau? Bem, só para esclarecer, eu não sou católico, mas essa é uma história por trás disso. E basicamente, ele deixava dinheiro em uma meia na porta de uma família pobre. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que a família poderia ter que vender seus filhos como escravos por serem tão pobres. Então ele simplesmente deixava dinheiro em uma meia na porta deles. E o que significa a palavra Natal? Ela provém das palavras latinas Christes Maesse. A primeira parte aponta para Cristo e a segunda parte aponta para a missa, significando um serviço de missa, também conhecido como comunhão ou Eucaristia. É onde nós, como família de Cristo, irmãos e irmãs, nos reunimos e temos a Santa Comunhão, onde lembramos o que Jesus fez por nós na cruz. Ele morreu por nós, em nosso lugar por nossos pecados, e então ressuscitou do túmulo no 3º dia. Então os cristãos devem celebrar o Natal? Bem, na minha opinião, é absolutamente sua escolha, mas depende de como você celebra. É verdade que o Natal tem uma história pagã e também uma história cristã. Agora você pode até ver todas as coisas pagãs nele com uma certa perspectiva. Então, se você sentir que quer celebrar o Natal, que quer celebrar que Cristo veio à Terra e nasceu aqui para nos salvar, então você pode fazer isso com a sua família. Mas se sentir que não deve celebrar o Natal, então não faça, mas ao mesmo tempo não julgue os outros cristãos por fazer. Não use isso como uma medalha de honra, como quem diz: eu sei a verdade e vocês estão pecando. Quando falamos com alguns cristãos que não acreditam no Natal, eles têm esse sentimento de orgulho e se sentem melhores do que os outros cristãos. E isso não está certo. O Natal é onde nós, como cristãos, nos reunimos com irmãos e irmãs em Cristo e nos lembramos de que Jesus veio à Terra e morreu na cruz por nossos pecados e no 3º dia ressuscitou. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz: "Portanto, ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a um festival religioso, lua nova ou sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, é Cristo." Olhem, no final, não há razão bíblica para você celebrar ou não o Natal, mas eu pessoalmente vou celebrar o Natal com a minha família. Porque para mim, o Natal não é sobre Papai Noel, presentes ou renas, é sobre o nascimento de Jesus Cristo. E sinto que é bom lembrar a mim mesmo e a minha família desse dia incrível. Alguém disse isso uma vez: consideramos este dia sagrado não como os pagãos por causa do nascimento do sol, mas por causa de Deus que o fez. O Natal para mim é sobre nos reunirmos como família uma vez no ano para nos lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo e do que isso significa para nós. O Evangelho apenas não vai além da cultura, como ele a transforma. Então nos reunimos e nos lembramos do que Jesus realmente veio fazer aqui na Terra, do que ele fez para nos salvar. Assim como diz em João capítulo 3, versículo 16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." E se você deseja ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu te convido a conhecer o meu curso, Chaves da Grandeza, onde você vai aprender como desenvolver uma vida guiada pelo Espírito Santo. É só clicar no link fixado nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e comentário. Dá uma olhada também nesse vídeo que vai aparecer no final, porque você vai gostar. Deus te abençoe.